Então, sábado tem na escola Caminho do Meio aqui formação da sabedoria da causalidade. Sabedoria do Buda Mogassidi, né? Daí o Lama estava falando do Buda Amitabha e depois sobre karma. Daí me ocorreu perguntar que, enfim, estudando um pouco esse tema, essa sabedoria também está vinculada à família karma, né? E aí as traduções que eu encontrei têm a ver com esse conhecimento, essa sabedoria da execução das ações, ou a sabedoria das ações perfeitas, da perfeição das ações. Então eu queria perguntar para o Lama sobre esse termo causalidade, né? Se ele está como uma descrição de uma compreensão perfeita de karma, dessa noção, né? Então, essa é uma pergunta. E aí tem outra pergunta que é por que o Lama escolheu as 5 sabedorias como centro, assim? Se der para explicar de forma curta, como centro do método da escola. Era isso. O que eu vejo é assim, por exemplo, a compreensão das 5 sabedorias, ela nos ajuda a entender 5 formas de operação da mente que não são autocentradas, elas não estão baseadas em identidades. E, naturalmente, a gente pode tomar variados tipos de referenciais, não precisa tomar esse, né? Mas, por exemplo, se nós vamos construir uma escola budista e a gente vai construir, ajudar as crianças a avançarem, constituindo identidades, aí eu me retiro. Eu penso, bom, eu não vou botar esforço nisso. Aí tudo bem, aí nós já temos bastante iniciativas que constroem identidades, né? Agora, a gente precisaria criar alguma coisa que as pessoas entendam de algum modo o mundo interior e desenvolvam uma habilidade de mover a sua inteligência de um modo que ultrapassa o foco pessoal propriamente, né? Aí nós estamos fazendo alguma coisa. Então, se a gente olhar no bloco zero, ou seja, no mundo convencional, ou no bloco menos um, a gente olhar como que as pessoas, enfim, elas podem ter um êxito verdadeiro, a gente vai entender que as pessoas que têm um êxito verdadeiro, elas estão mais próximas de sabedorias que ultrapassam o autocentramento delas. Então a chave para elas funcionarem no mundo é isso. Por outro lado, se elas manifestarem uma energia que não depende das flutuações das aparências, das estruturas baseadas em identidades, elas vão encontrar felicidade, vão ter êxito, né? Se não tiverem isso, elas vão ter muitos problemas. E assim, eu não vejo a possibilidade de a gente fazer uma iniciativa que vale a pena, baseada nas sabedorias da roda da vida. Eu acho assim comovente, né? As pessoas fazerem esses esforços, porque a gente coloca as pessoas num ponto da roda da vida, elas seguem girando e vão passar pelos 6 reinos do mesmo jeito, né? Assim. Então as 5 sabedorias são a, a maravilha das bênçãos dos Budas para os seres, né? Então isso não é uma coisa muito fácil, porque isso equivale essencialmente ao bloco 3. E nós vamos oferecer isso para as crianças, sim, as crianças nem entenderem bloco 0, nem 1, nem 2, né? Mas eles terminam entendendo, porque eles vão entendendo pelas costas e vão compreendendo de algum modo tudo, né? No mínimo eles desenvolvem uma curiosidade, assim, aquilo já não é uma coisa tão obscura, né? As sabedorias, elas são inseparáveis, né?
Cinco sabedorias são inseparáveis, elas são manifestações do Buda primordial, Samantabhadra. E a gente pode tomar isso segundo várias visões, né? Então, eu não... quando eu olho assim a sabedoria da causalidade, né? Eu prefiro lembrar esse fato que eu acho que pode ser muito útil para a escola também, assim. Ou seja, as ações, elas têm resultado, né? Então, se a gente faz ações de um tipo, aquilo resulta de um certo jeito. Se faz outro tipo, resulta de outro jeito, né? Não há uma causalidade fixa. Porque se as ações são feitas de um certo jeito, mas a pessoa sobre a qual as ações são dirigidas, ela tem a liberdade, ela toma aquilo e faz como ela achar melhor. Ela tem essa liberdade. Mas é muito comum que as pessoas não tenham liberdades. Então, quando nós exercemos as ações, nós acionamos estruturas kármicas. E essas estruturas kármicas, elas têm decorrências, elas têm resultados. Então, é importante a gente entender que há essa causalidade. A causalidade, ela não é fixa, ela é ilusória, mas ela opera. Então, é um âmbito onde atuam os méritos. Então, se eu fizer ações de um certo tipo, eu gero mérito. Se eu fizer ações de outro tipo, eu gero estruturas kármicas, eu crio problemas. Ainda assim, se nós estamos lidando com bodhisattvas, essa não é uma realidade, porque com os bodhisattvas eles não se movem nem por karma nem por mérito. Eles se movem por sabedoria, é um outro processo. Mas as pessoas em meio ao mundo, elas se movem por karmas e méritos. Méritos e karmas, eles têm o mesmo tipo de estrutura, né? Mesmo, é um tipo de causalidade. Assim. Mas, por exemplo, nós não precisamos seguir karmas e méritos. Eu considero o papel dos educadores, eles têm o papel dos bodhisattvas, ou seja, eles absorvem os karmas e manifestam aquilo como méritos. Eles têm a capacidade de transformar karmas em méritos. Eles têm isso. Se eles não tiverem, eles não têm como se manter como educadores, eles não resistem, eles sucumbem. Porque eles não podem escolher o que acontece na frente. Se eles, de acordo com o que acontece, eles dão sequência à estrutura kármica que vem sobre eles, explode tudo rapidamente. Então a escola como um todo ela tem que atuar como um bodhisattva. Ela recebe os karmas e vai transformando tudo em méritos. Assim. Então isso tudo isso é sabedoria da causalidade, né? Tem que entender isso. Aí quando a gente olha um resumo disso são as 4 formas de ação. Então, por exemplo, a ação de poder é uma coisa essencial. Eu acho que isso é um critério, assim, se as pessoas entendem esse tema, é muito importante, né? Porque se a pessoa entende sabedoria de poder, ela não, ela não pode dizer que ela está se perturbando porque o outro fez isso ou fez aquilo, né? Aquilo não vem ao caso, porque, enfim, a pessoa está manifestando pelo menos o ideal, ou pelo menos o referencial da sabedoria de poder ou não, né? Se a pessoa devolver aquilo e disser, bom, a sabedoria de poder para mim não me interessa. Então tá, tudo bem. Então a pessoa não está entendendo a sabedoria da causalidade, né? Mas, essencialmente, o ponto crucial da nossa prática, que nós vamos treinar também com o shamatha, é não ser arrastado pelas aparências como elas surgirem, né? Então isso é sabedoria de poder. Então, eventualmente, nós podemos ser arrastados, mas, por exemplo, se a gente entender como é que funciona a roda da vida funciona justamente assim. Então a gente olha para as coisas e avalia se a gente quer andar para cá ou para andar para lá, se a gente gosta mais disso ou gosta mais daquilo. Isso é a sabedoria da roda da vida. Mas a sabedoria da ação de poder não é isso, né? Então a pessoa, se ela pretende ter algum nível de liberdade,
essa liberdade ela vai ter que se manifestar pela ação de poder. Ou seja, as coisas se manifestam em volta dela, mas a pessoa não precisa responder à aparência como a aparência vem, né? Então, isso é uma qualidade que é desenvolvida através de shamatha. E aqui a gente vai usar a energia, né? Usar o foco da energia. Porque o foco cognitivo, ele me leva a tentar entender o conteúdo da aparência. Mas o conteúdo da aparência não importa. Se nós estamos com a energia equilibrada, a, a ação de poder se manifesta pelo fato de que a energia não oscila. Então, quando a gente fala energia não oscila, isso se refere a qualquer coisa que possa aparecer. Então, não preciso ficar não preciso ficar analisando o que é o conteúdo da perturbação. Assim. Então, essa é a ação de poder. Aí tem a ação pacificadora. Aí isso é uma ação direta dos educadores, né? Aí é natural que haja uma perturbação nos lugares onde nós estamos, né? Assim, essa perturbação ela até pode ser quantificada, assim, né? E é possível verificar isso. Um dos critérios do samsara, assim, níveis mais difíceis de samsara, que eu acho que é um pouco o que está acontecendo na nossa cultura atualmente, é que o tempo que nós temos entre uma excitação e outra está se reduzindo. Então, houve um tempo em que a pessoa tinha uma excitação, na semana seguinte tinha outra. Eventualmente não acontecia nada por 6 meses, né? Mas agora acontecem coisas intensas a cada, não sei, aquilo está muito curto. Então, os fenômenos que movem a nossa mente através de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato, eles estão abundantes e tão curtos. Então, o intervalo que nós temos para silenciar é muito reduzido. O silêncio, ele nos aproxima da visão mais profunda. Então, se nós temos menos espaços entre as excitações, a nossa visão fica mais superficial. Agora, vocês podem estar observando também que a maior parte das pessoas começa a fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Elas já não estão fazendo uma única coisa. Elas estão fazendo 2. Então, a capacidade de aprofundar no conteúdo, ela se torna cada vez menos viável, assim, né? Então, a pacificação, se a gente usar essa visão, a pacificação é um alongamento dos intervalos entre excitações.